O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer, onde está a sala em que devo comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará, no andar de cima, uma grande sala, arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Meus caros irmãos e irmãs que celebramos juntos esta Santa Missa, meus irmãos que nos acompanham através da transmissão desta Eucaristia nas nossas redes sociais. Celebramos a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 15 da carta aos Hebreus, segunda leitura desta Santa Missa. Por isso, Ele é mediador de uma nova aliança. Pela sua morte, Ele reparou as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. E assim, aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna. Meus irmãos, a Santa Eucaristia é a aliança de Deus com a condição humana. A nova e eterna aliança. Se nós falamos de nova aliança, e aqui é o que diz o autor sagrado no capítulo aos Hebreus, se nós falamos de nova aliança, significa que já houve uma outra aliança. E esta outra aliança é a que nós ouvimos na leitura primeira do livro do Êxodo. Nós escutávamos na semana passada a solenidade da Santíssima Trindade. Nós ouvíamos que Deus é três pessoas em um único Deus. Nós ouvíamos que o Senhor, que é Pai, Filho e Espírito Santo,
Comunidade perfeita de amor se empenha e se esforça para estar com a condição humana, cria a condição humana e deseja construir relações com essa condição humana. E o modo como essa relação acontece, a partir da compreensão do Antigo Testamento, é exatamente uma aliança que Deus faz com a humanidade, ali simbolizada em Moisés. Moisés que representa o povo escolhido de Deus. E esta aliança, minha gente, nós podemos mais ou menos compará-la, para entendermos melhor, como um contrato. Você tem um imóvel, uma casa, e eu alugo a sua casa para morar nela. Ali nós firmamos um contrato, fazemos um acordo, algumas cláusulas são colocadas. E aí, então eu leio as cláusulas, concordo e digo: faremos o que o Senhor disse e lhe obedeceremos. Moisés firma com Deus uma aliança, firma um contrato. Como é feita a assinatura? Se fazemos um contrato, você e eu assinamos o contrato depois de estabelecermos as cláusulas. Como é feita esta assinatura deste contrato entre Deus e Moisés? E o texto sagrado nos relata: Moisés então, com o sangue separado, em seguida mandou alguns jovens israelitas oferecer holocaustos e imolar novilhos como sacrifícios pacíficos ao Senhor. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em vasilhas, e derramou a outra metade sobre o altar. Moisés então, com o sangue separado, aspergiu o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez conosco, segundo todas estas palavras. Então, a aliança era firmada, o contrato era assinado, entre aspas, com a oferta de vítimas: um cordeiro, um cabrito, um touro, no caso dos mais pobres, um pássaro. A vítima era sacrificada e o sangue era o sinal desta aliança. O sangue colocado sobre o altar e o sangue aspergido sobre aqueles que firmavam esta aliança. Esta aliança foi rompida, esta aliança foi quebrada. Não honrei o contrato que tinha com você. O povo não cumpriu aquilo que havia prometido. O povo não fez, faremos tudo o que o Senhor nos disse. Não fez. Foi desobediente, não seguiu as ordens, não seguiu as orientações, não viveu adequadamente a perspectiva e o caminho da fé. Se eu rompo um contrato com você, automaticamente o contrato já prevê que eu preciso lhe oferecer algumas compensações. Existe uma multa contratual por quebra de contrato. Há, da condição humana para com Deus, uma dívida. Uma dívida a esta condição humana que distanciou-se desse amor infinito de Deus. Há uma dívida da condição humana que rebelou-se e não mais cumpriu este acordo com o Senhor. O contrato entre Deus e a humanidade, a aliança entre Deus e a humanidade foi rompida. Esta é uma das alianças. Muitas outras alianças foram feitas no Antigo Testamento e todas elas foram rompidas. Todas elas foram rompidas. Meu irmão e minha irmã, a cada vez que nós nos envolvemos em situações que são contrárias ou que vão na contramão daquilo que nós reconhecemos como vontade do Senhor para a nossa vida, nós estamos rompendo a aliança com Deus. O pecado é, por excelência, esta grande ruptura, é esta grande separação para com Deus. E alianças constantes foram sendo feitas e foram sendo rompidas, nunca por Deus, mas sempre pela condição humana.
Então, o Senhor, na sua bondade infinita, sela de uma vez por todas este contrato, esta aliança com a condição humana. E aí nós chegamos na aliança que nos diz a leitura segunda do livro dos Hebreus. Deus, que é trino, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, assume a condição humana. A aliança é feita entre Deus e a humanidade. Mas a condição humana por si mesma não deu conta de cumprir esta aliança. Então, Deus torna-se homem. E aí se pode firmar de novo esta aliança, porque Deus é homem, é humano. Missa de semana passada. Mas agora esta aliança não mais será rompida, porque este homem é também divino. Este homem é também Deus. Com isso nós reconhecemos o tamanho da manobra, do empenho, do envolvimento de Deus para manter essa aliança conosco. O esforço que o Senhor faz para poder permanecer junto com o seu povo. O esforço e o empenho que Deus faz para mostrar a nós, condição humana, qual é o nosso caminho. O esforço e o empenho que Deus faz para viver conosco esta relação de unidade e de proximidade. E de novo, a aliança é firmada, mas agora uma aliança firmada para não se romper mais. Qual é mesmo o modo para se firmar a aliança? Uma vítima precisa ser sacrificada e o sangue precisa ser oferecido. Na Santa Missa, um pouquinho antes da comunhão, nós sempre rezamos: Cordeiro de Deus. Qual foi a vítima oferecida para selar esta nova, definitiva e eterna aliança? O Cordeiro sem mancha foi a vítima oferecida para este sacrifício. Eis o Cordeiro de Deus. Jesus é a vítima oferecida em sacrifício. Jesus é o sacerdote que oferece este sacrifício. O sumo e eterno sacerdote. O último e o único sacerdote. E Jesus, o seu corpo, é o altar no qual se oferece este sacrifício. O altar em que o corpo do Senhor é colocado no alto da cruz, o cordeiro imolado sem mancha é oferecido em sacrifício para selar a aliança entre Deus e a humanidade. Jesus é o cordeiro oferecido. Guarde bem, Jesus é o cordeiro oferecido que sela a aliança, a nova e eterna aliança entre Deus e a condição humana, entre Deus e o homem. O sacrifício da cruz é o sacrifício desta aliança. Mas esse sacrifício foi tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ele não coube no tempo. Ele não serviu no tempo. Talvez você tenha vivido algumas experiências na sua vida que quando você se recorda delas, é como se você estivesse vivendo de novo. As emoções, os sentimentos, a experiência, ela te envolve de novo. Seja muito boa, seja muito ruim. Mais ou menos, meus irmãos, muito mal comparado, a experiência do sacrifício redentor de Jesus foi tamanha e tão grande que ela não podia ficar circunscrita àquele espaço no Monte Calvário, lá em Jerusalém. Não dava, era grandioso demais. Era grandioso demais.
E aí naquele momento, no momento aos pés do Calvário, os discípulos conseguiam entender o que Jesus havia feito. E aqui é a narração que nós escutamos do Evangelho de hoje. Os discípulos conseguiram entender o que é que Jesus havia feito na quinta-feira. Por isso que nós celebramos Corpus Christi na quinta-feira, porque é o dia em que a Eucaristia foi instituída. Olha a riqueza dos detalhes. Olha a riqueza e a sutileza do cuidado que Jesus tem quando prepara esta ceia. Mestre, onde o Senhor quer viver a Páscoa? Onde o Senhor quer viver esse momento? Olha a descrição. Vocês irão a tal lugar, encontrarão tal pessoa, irão a tal lugar, subirão em tal espaço, ali estará desse modo e será dessa maneira. Deus prepara com detalhes o tempo do encontro conosco. Deus é fino, é gentil, é educado a tal ponto que prepara todas as condições. E o que acontece nesta ceia? Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos dele beberam. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Aqui Jesus já antecipa a experiência do Calvário. O corpo oferecido, o sangue oferecido. A Eucaristia, a Santa Missa, é a maneira que nós fazemos para celebrar, para tornar presente a experiência do Calvário. Quando nós nos aproximamos do altar, meus irmãos, na celebração do sacramento da Santa Missa, nós estamos nos aproximando do Calvário. Quando nós nos aproximamos do altar para celebrar, nós estamos nos aproximando dos pés da cruz. Não é um novo sacrifício, é o mesmo sacrifício. Não é um sacrifício oferecido novamente, é o mesmo sacrifício sendo oferecido, que com a sua capacidade de amar e a intensidade da entrega completa e total, a capacidade da doação profunda de Jesus, que cumpre exatamente, faremos o que o Senhor nos disse: eu vim para cumprir e fazer a vontade do meu Pai. A intensidade da entrega de Jesus, que por amor ao Pai se entrega totalmente, é tamanha e tão grande que não cabe no tempo. E quando nós nos aproximamos do altar, nós estamos nos aproximando de novo do sacrifício da cruz. Quando nos colocamos diante do altar para celebrar a Santa Eucaristia, nós estamos de novo contemplando a entrega do Cordeiro que redime o pecado do mundo, que coloca de novo e sela novamente, faz de novo esta união entre Deus e a condição humana. É o sacrifício da vítima entregue e oferecida a Deus Pai. A vítima imolada. Quando nos colocamos diante do altar, na celebração da Santa Missa, nós nos colocamos aos pés da cruz e vivemos a experiência do Calvário. Agora sem derramamento de sangue, mas quando o sacerdote que age em persona Christi, o sacerdócio que nós padres carregamos, não é um sacerdócio nosso, mas é a participação no sacerdócio de Jesus Cristo, porque Ele é o único sacerdote. É como se nós emprestássemos o nosso corpo, emprestássemos os nossos gestos, a nossa voz, emprestássemos ao Senhor, a Jesus, o sumo e eterno sacerdote, com a sua força de continuar entre nós, emprestássemos a Ele a nossa limitada e frágil condição, para que o sacrifício possa continuar a ser oferecido. Por isso que quando dizemos: eis o meu corpo, tomai e comei, eis o meu sangue, tomai e bebei, já não sou eu, mas é o próprio Cristo quem faz. Sou apenas um instrumento para que aí o Senhor aconteça. É Deus na sua
grandiosidade que chega ao fim e ao limite, que se faz tão pequeno. Tamanha grandiosidade, quem é grande e nobre de verdade não tem medo de se fazer pequeno. Jesus que se faz tão pequeno, escondido num pedaço de pão e num tantinho de vinho, mas já não é mais vinho e já não é mais pão. A aparência se mantém, o gosto também, mas agora é o corpo e o sangue, a alma e a divindade. É a vítima oferecida, é a vítima entregue. É o Senhor, na sua condição humana, sendo divino, que sela a aliança com o Pai, que coloca-nos em profunda sintonia com o amor infinito de Deus. Existe coisa mais bela do que isso? E acontece no altar, diante dos nossos olhos. A mesma honra que Madalena, que João, que a Santíssima Mãe tiveram aos pés da cruz, de contemplar a salvação acontecendo, nós ainda contemplamos essa mesma salvação, porque continua a ecoar no tempo e continua a acontecer entre nós. E, quando pecamos, rompemos esta aliança, não com o Pai, mas esta aliança que fazemos com Jesus pelo sacramento do batismo. Quando nos aproximamos do sacerdote, Jesus sacerdote, reconhecemos os nossos pecados e pedimos perdão, nós selamos, nós refazemos, nós participamos de novo desta mesma aliança. Por isso que a importância do sacramento da confissão, da reconciliação, é peça-chave na vida da fé. A Eucaristia está intimamente ligada com o sacramento da reconciliação. Porque toda vez que nos distanciamos do Senhor, pela graça do sacramento, nos encontramos de novo. Toda vez que o pecado entra no meio e rompe-nos, leva-nos para longe de Deus, pela graça sacramental, e eu te absolvo de todos os teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pela graça sacramental, nós de novo voltamos a pertencer a esta aliança que não se rompeu nunca mais. A humanidade continua fiel a esta aliança com Deus, porque Jesus é fiel a esta aliança. E nós nos esforçamos para fazer com que o Cristo cresça em nós, para que de fato o Cristo habite a nossa vida e nos faça dignos e nos prepare para vivermos verdadeiramente essa aliança com o Pai. Por isso que cristão católico vem à missa e comunga do corpo, do sangue, comunga da palavra de Deus. A infame pergunta se é obrigado a vir à missa é uma ofensa feita a Deus. É uma ofensa feita a Deus. É uma ofensa porque é preciso perguntar se eu sou obrigado a celebrar e a viver a grandiosidade da entrega de Deus por mim. Eu sou obrigado a perguntar, eu preciso perguntar se eu devo viver o sublime de Deus acontecendo e sendo tornado presente em cima do altar? Não, não é uma obrigação. Não é uma obrigação. Não é um fardo. Mas antes de tudo, a minha maneira de me manter mais próximo, mais junto, mais em sintonia com este altar. Em íntima união e proximidade com o Cristo. E aí, o Cordeiro, que tira o pecado do mundo, passa a fazer parte da minha vida. O Cordeiro Santo de Deus, habita o meu ser, toma conta, está presente em todo o meu ser. O sangue já não é mais aspergido sobre mim. O sangue agora é consumido, é comido por mim. Quando comungo a Santíssima Eucaristia,
eu comungo Jesus por inteiro. Eu tomo parte de Jesus inteiro. E Jesus torna-se inteiro em mim. E depois que nós terminamos a consagração, nós dizemos: eis o mistério da fé. Mergulhamos no mistério de Deus. E Deus mistura-se a nós. Que o Senhor nos ajude a nos mantermos firmes em nosso caminho. Que o Senhor nos ajude a reconhecermos e a descobrirmos cada vez mais a grandiosidade e a beleza do ser cristão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.